Olá, pessoal. Estamos nos vendo aí mais uma vez, no caso específico de vocês, pelo menos nesse contexto, a última. Portanto, a última vez não foi naquela revisão final que a gente teve, porque a gente se sente, né, tanto a coordenação quanto a equipe de professores, responsável no sentido de fazer um balanço das provas que vocês fizeram aí nos dias 22 e 23, e, portanto, os professores estão aqui presentes exatamente para tirar dúvidas, fazer um comentário sobre o perfil da prova, se ela de fato atendeu a expectativa, estava além, estava aquém, se puxou mais para domínio de conteúdo, era mais interpretação de texto, se havia, por exemplo, na área de humanas, interpretação de fontes iconográficas, gráficos, mapas, enfim. Então, essas questões todas serão discutidas hoje. E eu estou aqui com a professora Ana, de Biologia, mas só que antes de passar a bola para ela, eu queria abrir um espaço para agradecer a alguns dos alunos das escolas licenciadas que estiveram conosco aí no Superintensivo. E eu queria mandar um abraço especial para o pessoal de Alegrete, de Almenara, de Blumenau, de Boa Vista, de Bom Despacho, de Chapecó, de Goiânia, de Ipatinga, de Itaúna, de Iturama, de Janaúba, de Lagoa Santa, aqui perto da gente, de Macapá, que mais? De Mateus Leme, também aqui perto da gente, de Natal, aquela maravilha de Natal, de Pará de Minas, de Pau dos Ferros, de Pompéu, de Três Pontas, e um abraço muito especial para o pessoal de São Miguel do Oeste, que fica na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Vocês foram muito delicados, muito atenciosos para com a equipe de professores, porque vocês responderam um levantamento de opiniões, e vocês nos encheram, a nós, a equipe de professores, de bom e de ótimo, né, o que deixou todos nós muito gratificados. É sempre bom também, né, a gente ouvir que o trabalho que a gente está fazendo, ele está tendo uma performance legal, e o pessoal de São Miguel do Oeste nos enviou essa avaliação, eu repassei essa avaliação aos professores, ficaram muito felizes, mas, sem perder mais tempo, vou passar para a Ana, já comi aí 2, 3 minutos. Ana, fica à vontade, comente com eles aí um pouco a prova de biologia, enfim. Olá a todos. Bom, estamos no dia seguinte, né, no day after. Vocês se prepararam para fazer essa prova durante o ano inteiro, como no último encontro eu comentei com vocês, quando a gente se prepara para algum lugar, que bom que a gente chega, né, e eu tenho certeza que vocês devem ter saído bem. Bom, dentro da prova de tecnologia, ciências e tecnologia, o que nós separamos, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comentário com vocês em relação à distribuição dos conteúdos. Uma prova de 45 questões, onde nós temos 15, ou pelo menos teoricamente, né, deveríamos ter 15 questões abordando o conteúdo de biologia, 15 de química e 15 de física. Nós separamos que houve uma puxadinha de sardinha para o lado da biologia. Eu fazendo o levantamento ali, eu encontrei aproximadamente 20 questões que eu posso dizer, questões de biologia. Dentro dessas 20, eu não sei se depois o pessoal da química e da física vai confirmar isso, né? Mas dentro dessas 20 questões que eu considerei questões de biologia, uma estava bem ligada à química, era talvez um pouco difícil, o pessoal da química talvez fale, não, é da química e nós da biologia vamos falar que é da biologia. Entrando um pouquinho, dando um pitaco aí nas outras áreas, tem uma questão que eu percebi bem que seria uma física e uma química juntas, mas, bom, enfim, o que eu considero é que é muito positivo, porque se nós conseguirmos chegar um dia numa prova, onde nós tenhamos uma prova de ciências, onde as questões realmente elas abordem todos os temas da ciência, das 3 ciências, seria perfeito, né? Mas, por enquanto, o que a gente está vendo é que a biologia parece que ela está puxando um pouquinho ainda para o lado dela. Ainda em relação ao número de questões, dessas 20 questões que eu considero que foram questões de biologia, aproximadamente 50%,
11 questões abordavam um tema que a gente sistematicamente está percebendo que o Enem realmente gosta dele. O meio ambiente, ecologia, questão de poluição. Então, é um assunto que, em todas as edições do Enem passado, tem sido extremamente abordado, o que é também muito positivo, porque é um assunto que nós, né, temos grande interesse, afinal de contas, nós vivemos no planeta e sabemos das questões relacionadas aí ao meio ambiente, à água, à poluição, a combustível, à energia. Então, é um assunto que estava sendo e continuou sendo bastante importante, né? E nós tentamos chamar a atenção para vocês aí nas nossas aulas de que era um assunto que realmente estava sendo muito, muito cobrado. Bom, eu coloquei aqui algumas questões que eu gostaria de discutir com vocês. Por exemplo, a questão de número 61 da prova amarela, é a prova que eu estou com ela aqui em mãos, foi uma questão que deu uma certa dúvida, né? Então, a questão 61 na prova amarela é a questão que trata da eutrofização. Inclusive, uma questão que eu posso considerar que o pessoal da química também vai alegar a paternidade dela, né? Na verdade, é uma das questões que você tem uma interação das duas ciências. Seria interessante que se nós tivéssemos aqui o esqueminha, mas como o tempo está curto, essa questão eu vou ler rapidamente para ver o ponto principal que vocês deveriam ter ficado atentos para não errá-la. Ele fala sobre a eutrofização, então ele fala que é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo da matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. Então, essa frase, ela matou a questão. Se você tivesse lido atentamente e soubesse, né, claro que você tinha que ter um conhecimento prévio do que é eutrofização, do que leva. Nós havíamos discutido essa questão de eutrofização, vou lembrar para vocês aqui, aonde quando nós temos um aumento do nível de matéria orgânica, e no caso ele destacou que os fosfatos e os nitratos são os principais elementos que vão aparecer aí. Mas, bom, inicialmente começa com a matéria orgânica. Essa matéria orgânica, acumulada no meio, ela vai levar a uma decomposição. Aumentando a decomposição, nós vamos ter como consequência o aumento da matéria inorgânica. E aqui é que entra exatamente o fosfato e o nitrato. Pois bem, o aumento desses elementos, ele vai favorecer ao aumento das algas e também ao aumento de algumas plantas aquáticas. E nós vamos ter, de modo geral, um acúmulo desses vegetais na superfície da lagoa, do rio, e nós vamos ter dificuldade da entrada de luz. Havendo a dificuldade da entrada de luz, nós teremos, então, uma diminuição do teor de oxigênio disponível para aqueles organismos naquele ambiente, com o aumento da mortalidade. Diminui o oxigênio, diminui também, né, a vida. Então, nós vamos ter um aumento da mortalidade desses organismos. Bom, o que a questão ela abordava? Quando ela perguntava essa situação toda, ela vai determinar, então, que o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos, ele vai corresponder ao nitrogênio, porque os dados que ele forneceu para você, ele fala que depois a análise da água, né, que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras adubadas, revelou as concentrações dos elementos carbono, em 21,2 mol por litro, nitrogênio 1,2 mol por litro e fósforo 0,2 mol por litro. Nessas condições, o nutriente limítrofe seria o nitrogênio. Muita gente pode se perguntar, mas por quê? Ele colocou que o fósforo ele tem apenas 0,2 mol por litro. Acontece que, se nós lembrarmos de um assunto que a gente vê bem no início do estudo da biologia e da química, quando se pensa em elemento orgânico, nós vamos pensar que esses elementos eles têm principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, esses elementos eles são absolutamente fundamentais para qualquer vida, já que os elementos orgânicos, né, compõem-se desses átomos.
O nitrogênio nessa listagem aí, então, dos 3 que eles deram, ele falou do fósforo, ele falou do nitrogênio, ele falou do carbono. O nitrogênio é exatamente aquele que vai estar na região, nessa zona limítrofe, porque ele é absolutamente essencial, mesmo que o fósforo exista numa quantidade um pouco menor. Tá? Então, essa é uma questão que acredito que algumas pessoas possam ter tido alguma dúvida. Pois bem, outra questão que eu gostaria de analisar com vocês é a questão 66 dessa prova amarela, que trata de uma mutação. Mutação é outro assunto extremamente importante, sempre está aparecendo. Ele te coloca uma história que ele fala que um geneticista desenvolveu experimento em ratas prens que foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuir um gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, as geneticistas Eva Jekyll, e Gall Haas listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, que estuda as mudanças nas atividades dos genes que não envolvem alteração na sequência de DNA. É um tipo de mutação aonde foi colocado, se não envolve alteração na sequência de DNA, como é que eu poderia ter essa alteração? Você já excluiria a letra A, que fala em aneuploidia, já que a aneuploidia envolve cromossomo. A letra B, poliploidia, também envolve cromossomo. Nós estamos falando de alguma coisa bem específica do DNA. Mutação em genes autossômicos com expressão dominante. Nós estamos falando em alteração de nucleotídeo. E letra D, substituição do gene. Ele falou que não houve substituição. Então, nós ficaríamos realmente com a letra E, que deve ser a resposta, porque houve uma inativação de genes por meio de modificação nas bases, sem que tenha havido uma alteração na sequência da base, mas uma alteração na estrutura da base. Isso é diferente, né? Pois bem, nas outras questões, como eu falei, que envolve muita questão de meio ambiente, teve uma questão ainda falando sobre a malária, que é uma questão ambiental e de saúde pública, que mostra um mapa mundi, e mostrando aonde tem malária no mundo inteiro. Um ponto importante, porque apesar dele ter mostrado o mapa mundi, e se nós pensarmos na doença, que ela vai além das fronteiras dos continentes, dos países e dos continentes, mas veja que a pergunta, ela está relacionada com a malária na América do Sul, bem específico, mais específico no Brasil. Então, quando ele pergunta, e aí é que mora o problema, né? Pode ter morado o problema para alguns de vocês. O mapa mostra a área de ocorrência de malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Se nós estamos restringindo a área, então nós não estamos falando mais de pandemia, e muito menos estamos falando em epidemia, mas sim em uma endemia, né? Era a resposta que você deveria marcar, e é a que está indicada aí pela letra A. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui, já estão me avisando que o tempo acabou, tem muita gente para falar. Espero que vocês tenham saído bem, né? E, como o Ademar falou, não vamos nos encontrar mais, tomara que vocês possam entrar na faculdade que vocês queiram, tá bom? Tchau para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau. Passa a bola para Ademar.